Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das ideias mais famosas da ciência e dar uma boa olhada nela: a de que as aves são, na verdade, dinossauros. Vamos analisar as evidências por um outro ângulo para descobrir se essa ligação é tão forte quanto dizem por aí. Bom, vamos direto ao que interessa. Aquela imagem de um Tiranossauro Rex todo coberto de penas, será que é para valer? E aquela galinha que a gente vê no quintal, ela seria uma parente distante dos Velociraptors? Essas são as grandes perguntas. E para responder, a gente vai fundo nas evidências e vê o que os fósseis têm a nos dizer sobre essa suposta árvore genealógica. Olha, quem cresceu assistindo Jurassic Park ou viu os filmes mais recentes de Jurassic World, com certeza já tem essa imagem de dinossauros com penas na cabeça. Os museus, os documentários, todos eles reforçam essa ideia, quase como se fosse um fato consumado. Mas a pergunta é, será que essa imagem bate com a realidade dos fósseis? Para a gente entender a raiz dessa história toda, a gente precisa conhecer o fóssil que está bem no centro do debate. Vamos falar do Archaeopteryx, a criatura que, para muitos, é o elo perdido perfeito entre os dinossauros e as aves. E aqui o timing foi tudo. Pensa só, em 1859, Darwin publica essa teoria. E, de repente, todo mundo começa a procurar os tais elos perdidos. E aí, só 2 aninhos depois, aparece o Archaeopteryx. Para os defensores da teoria, como Thomas Huxley, foi como encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça. Uma confirmação espetacular. E é super importante entender isso. A forma como o Archaeopteryx foi interpretado teve uma influência enorme da necessidade de achar provas para sustentar a teoria da evolução, que na época, vamos lembrar, enfrentava muita resistência. Ele virou mais que um fóssil, ele virou um verdadeiro símbolo. Ok, então ele ganhou o título de elo perdido. Mas e a anatomia dele? O que ela diz de verdade? Vamos deixar um pouco a fama de lado e olhar para as evidências para ver se o Archaeopteryx era mesmo um dinossauro de penas ou outra coisa. Vamos dar uma olhada com calma nessa tabela. As características que dizem ser de dinossauros são os dentes, as garras e a cauda longa. Mas reparem só, dentes também existiam em muitas outras aves já extintas. E as garras nas asas? A ave cigana que existe hoje tem garras quando é filhote. Agora, característica fundamental, as penas de voo, complexas, idênticas às das aves de hoje, isso os separa completamente dos dinossauros. Ou seja, essas características mostram que o Archaeopteryx não era um bicho em transição. Ele era uma ave com uma combinação bem particular de traços e perfeitamente funcional. Em vez de ser meio dinossauro, meio ave, a evidência aponta que ele era 100% ave, só que uma variedade incrível que a gente não vê mais por aí. E essa não é uma conclusão isolada, viu? Especialistas como o Dr. Alan Feduccia, que é um dos maiores ornitólogos do mundo e um evolucionista, são bem diretos. Depois de anos estudando a anatomia do fóssil, ele afirma sem rodeios que o Archaeopteryx é sem dúvida nenhuma uma ave. Agora a história começa a ficar ainda mais interessante. De acordo com a pesquisa da doutora Gabriela Haynes, o debate hoje não é mais só sobre fósseis. A coisa mudou. Envolve a maneira como os cientistas definem as próprias palavras que eles usam. A estratégia é outra. Pensa num T-Rex. A definição original de terópode, lá de 1881, era sobre dinossauros assim, carnívoros que andavam em 2 patas, terrestres. Era uma definição clara, baseada no que se podia ver e classificar. Simples assim. Mas aí, em 1986, acontece essa virada de chave. A própria definição de terópode foi reescrita para, de repente, incluir as aves. Percebem o ponto? A definição mudou não porque um novo fóssil obrigou a isso, mas para que a teoria da evolução se encaixasse melhor nos dados. E essa mudança de definição cria uma lógica circular, um ciclo vicioso. Se as aves agora são, por definição, um tipo de terópode, toda vez que um paleontólogo encontra um fóssil de ave, ele encontrou, por definição, um terópode com penas. A manchete nos jornais parece incrível, mas a lógica por trás é circular. Esse mesmo jogo de palavras aconteceu com o termo pena. Pensa numa pena de águia, com toda aquela engenharia complexa para voar. Agora, compara isso com um fiozinho, quase um pelo. A nova definição de pena ficou tão ampla que inclui as 2 coisas. Isso permite que fósseis com esses simples filamentos sejam anunciados como dinossauros com penas. A doutora Gabriela Haynes resume esse problema todo de um jeito brilhante. É como falar que o céu é azul porque ele é azul.
A teoria da evolução está sendo usada para provar a si mesma, simplesmente redefinindo os termos para que as evidências sempre se encaixem no que se quer provar. Certo. Então, se o argumento evolucionista parece depender tanto de redefinir palavras, qual seria a alternativa? Vamos explorar agora uma perspectiva que oferece uma explicação bem diferente para as mesmas evidências, uma que fala sobre plano e propósito. A narrativa da criação em Gênesis estabelece uma ordem bem clara. No 5º dia, Deus cria as criaturas que voam, ou seja, as aves. No 6º dia, ele cria os animais da terra, o que inclui os dinossauros. Agora vamos pensar. Se as aves foram criadas antes dos dinossauros, como elas poderiam ter evoluído a partir deles? A cronologia aqui apresenta um desafio direto à narrativa evolucionista. E isso nos leva a algumas conclusões bem diretas. Primeiro, aves e dinossauros são grupos criados de forma distinta. Segundo, o Archaeopteryx era simplesmente uma ave, com uma combinação única de características. Terceiro, as semelhanças que a gente vê entre diferentes animais não apontam para um ancestral em comum, mas sim por um designer em comum. E por fim, a tal prova da evolução de dinossauro para ave é em grande parte um jogo de palavras. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. Será que a ciência está mesmo descobrindo novas verdades sobre o passado? Ou, em alguns casos, ela está apenas reescrevendo o dicionário para que a história se encaixe numa teoria que já estava definida? A resposta para isso pode mudar o jeito como a gente vê o mundo.